Aí galera, tudo bem? Eu tô aqui dentro do carro no IFPR de Palmas, Paraná. Daqui um pouco eu saio, minha coragem, porque tá frio, ó. Mostrar pra vocês um pouquinho do campus. Tá de noite, mas eu acho que eu tenho algum take. Mas pior que eu acho que eu tenho mais assim da vegetação que tem em volta. Pra aproveitar, contar um pouquinho da história da minha cidade, tá? Eu queria gravar esse vídeo com uma maçã, mas, gente, não deu nem pra comprar maçã. Se você gosta de histórias, quer saber um pouquinho da história da minha cidade, que não existe Palmas Tocantins, nós somos pioneiros, tá? Esse nome veio primeiro pra gente, Palmas Paraná. Se inscreve, deixa o like, curta, compartilha, e é isso aí. Então, gente, eu vou tentar mostrar alguma coisa que eu tô com pouca bateria. Este é o nosso IF de noite. Bonitão, não? Tem toda esta área ali onde era onde eu tava com o carro. Que não é meu, obviamente. Pra lá fica a biblioteca. Bem pra lá. Tem o refeitório pra lá, então é bem grande. Meu irmão trabalha aqui. Eu queria pegar ela melhor, mas a câmera traseira é muito ruim. E o meu outro celular tá sem bateria. Quando não tá sem memória, tá sem bateria. Mas eu vou tentar mostrar assim. Ó, tem os estudantes, meu olhando estranho. Vou tentar achar os takes da vegetação que fica pra lá. Pra baixo é Educação Física e Agronomia, se não me engano. Meu namorado cursa Direito. Eu fiz letras em inglês aqui. Eu conheci a mão. Eu não vou andar por tudo porque eu já tô acabada. Mas é uma área bem grande, uma grande conquista para Palmas. Porque eu acho que como todo lugar do Brasil foi muito também mandado pelo catolicismo, né? Então a faculdade era dos padres antigamente. E daí faz poucos anos que virou federal. Nem vou dizer que é por causa do governo Lula, né? Que chamam de dizer, esquerda só mesmo. Mas tudo bem se você não é. Meu Deus, como é que eu acho? Tá gravando isso. Palmas Paraná, ele pode não parecer por causa de Palmas Tocantins, mas esse nome foi dado primeiramente a nós. Nós somos muito velhos, digamos assim. Fomos o início da colonização do Sudoeste. Este ano nós completamos 144 anos, em 14 de abril, que eu não postei porque tava sem ânimo, sem tempo, sem tudo, mas enfim, tô falando agora. E aqui já passou muita história, sabe essas guerras famosas, a Guerra dos Farrapos, enfim, passou tudo por aqui. É uma cidade assim, mas com uma história assim. Infelizmente nós não crescemos muito, tanto enquanto em tamanho não regional, né? Até porque tem como só se a gente pegue e conquiste outra cidade para unir. Mas em termos econômicos, porque aqui eu vou ser sincera, é uma cidade muito de coronel ainda. Por ser pequenininha, não se expandiu. Pato Branco, que fica apenas 2 horas daqui. Eu sei que em São Paulo tem cidades que dá muito mais de horas para chegar. É do nosso ladinho ali e a gente consegue chegar. Senti um cheirinho, tem alguém fumando alguma coisa aqui. Conseguiu se expandir muito mais, tem cinema, eu quero exibir meu brinco que eu tinha perdido com preto e igual. Se expandiu muito mais, tem cinema,
tem grandes eventos. Pato Branco se expandiu muito mais, tem uma liberdade de expressão maior, uma liberdade econômica também. Palmas ainda assim. Nós somos pioneiros também na indústria madeireira, o que é também, eu já digo que esses que foram os principais coronéis, mas hoje em dia nem tá tão assim, porque o nosso prefeito é um médico e ele prometeu mudanças, mas tá igual. É triste, mas com os madeireiros. É a vida. É daqui pra pior, meu irmão. Começamos então com a indústria, que começou a dar, né, dinheiro realmente para o povo sobreviver, ter subsistência, virar uma cidade. Com as madeireiras, temos algumas famosas, né, de pessoas bem ricas. Sudate, Bortolom, onde meu pai era gerente. Nossa, a gente tem tantas aqui. Tem também de construção, Marine, Bem Viver, enfim. Sudate, tem Guararapes, já tá lá no nome. E infelizmente também é uma cidade que tem muita burlação de lei em relação à questão ambiental. Então, de vez em quando tá esse perrengue. Esse ano veio muitos policiais ambientais para combater isso, porque o que você derruba, você tem que plantar. Então, se você derruba uma araucária, que é uma árvore, né, muito mais difícil de você conseguir, você tem que repor ela e tem que dar o tempo dela crescer, né? Mas, enfim, vamos exatamente agora para a história da minha querida Palmas, Paraná, porque eu amo a cidade, eu não gosto de quem mora nela. Então, assim, só para vocês entenderem, existe o sul do Brasil, que contém o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o último, daí tem a Santa Catarina, um pouco menor no meio, e o Paraná um pouco maiorzão em cima, tá? Mas, enfim, as três culturas são meio que parecidas, tá? Tem o sul do Brasil, que é Paraná, digamos assim, o primeiro, e eu moro no sudoeste do sul do Brasil, ou seja, minha cidade é do sudoeste. Palmas foi uma das primeiras a construir esse sudoeste, porque dentro do sudoeste tem outras cidadezinhas pequenas também, como Clevelândia, Mariópolis, Pato Branco, e até tem dei risada porque eu lembrei que tem até um jornal, que é o Folha de Palmas, daí tem o sudoeste, enfim, tem uns jornais aqui com os nomezinhos bem, sabe, que explica bem, e nós somos descobertos em 1720 pelo curitibano, meu Deus, eu já tô bugando de cansaço, pelo curitibano Zacarias de Cortés, olha só o nome, né, dá pra ver muito bem que é brasileiro e descendente de Portugal, né, Zacarias Cortés, foi ele que descobriu a gente, essa região toda vasta. E nós somos não só chamados de Palmas, como Campos de Palmas. Eu creio que já por causa, né, da quantidade de campos que aqui realmente tem. Não campos de faculdade, campos de vegetação mesmo, que tem um monte. Como eu falei, a gente é pioneiro, né, de madeireiras, então a gente ainda tem 1.576 quilômetros quadrados só de campo de plantação de araucária. Essas árvores são protegidas pelo IBAMA, enfim, se você for derrubar, você tem que, enfim, tem todo um processo lá que você tem que ter o direito, tá, para lidar com isso. Ali nas brigas para, digamos, por exemplo, Guerra dos Farrapos, os gaúchos passaram muito por aqui, por isso que a gente tem esse sotaque assim, sabe? Tati, tem muito sotaque aqui, gauchesco, que, por exemplo, a gente chama qualquer loiro de polaco. Não eu sei que polaco é quem é da Polônia, mas enfim, não importa se é alemão, de onde é que é branquelo, a gente chama de polaco. Dá uma tunda, dá uma surra. Depois que foi descobrir que tunda realmente é surra em coreano, quer dizer, em espanhol. Ótimo, toma! Mas isso assim, gente, eu ainda tô falando mais pra frente, porque a gente tem história antes ainda, tá? Uma das nossas descobertas, enfim, desbravadores, né, foi de 1814 a 1800 eu esqueci, vou por aqui. Não lembro se é realmente 15, 16 ou 17, mas foi liderada pelo cacique Yongong. Tá? Aqui tem muitos indígenas até hoje, e eu acho isso uma coisa muito legal. A língua caigangue é que predomina por aqui, tá? E eu acho muito legal. Eu já vi uma aula de caigangue, eu queria aprender, só que é difícil pra caramba. Mais do que qualquer outro idioma, tenho pra dizer pra vocês. E ele conhecia bem a região,
por isso que ele foi né, chamado para essa excursão, tá? Por esse cara aqui que eu vou deixar o nome, que eu esqueci, não sei tudo do que eu estudei, né? Porque a gente nunca sabe tudo. E ele também conhecia muito bem Bituruna, tanto que Bituruna significa altas terras, é um nome indígena. Aqui tem muita coisa de nome indígena, tá? Então tem muita história para contar, não parece que a minha cidade não existe nem no mapa, ela tá situada para vocês terem uma noção. Às vezes tá, às vezes não. Ela é muito pequenininha, ela tem 55 mil habitantes, tá? Mas a riqueza histórica dela é muito grande, tá? Como todo o país, antes de, né, chegar o homem branco, aqui só tinha indígenas, tanto aqui, ó, esses traços aqui, não é à toa. Os pioneiros da cidade, eles se estabeleceram exatamente em 1836, tá? Em 1837, por aí. E eles fizeram uma excursão por Guarapuava, enfim, por todas as terras aí. E começou a nascer a cidade de Palmas, ou Campos de Palmas. Tanto que aqui, a faculdade, a gente também chama, né? IFPR, hoje em dia é federal. Mas a gente sempre chama de Campos de Palmas, literalmente, né? Porque tem campo em todo lugar e faculdade a gente também chama de campo, daí fica meio confuso. Falando na questão farroupilha, gente, da Guerra dos Farrapos, os grandes chefes, né? Nossa, Garibaldi passou por aqui, cara, me dá até um arrepio. Eles paravam muito aqui porque era trajeto, né, de ida e vinda. Tá, eu posso gravar um vídeo falando sobre Guerra dos Farrapos também, tá? Não vou comentar muito aqui, senão me embanando aqui as histórias. Embora tenha tido uma professora de história excelente. Os farroupilhos, eles paravam aqui, tá? Pra descansar. Teve, sim, algumas guerras aqui. Eles faziam o seu famoso, como é que é? Carreteiro, que é o arroz com charque. Que, pra quem não sabe, o charque eles usavam porque era a melhor forma de conservar, né? O sal conservava, então ficava aquela carne super salgada, que existe até hoje, é comido, né? Feito até hoje. É uma tradição do sul, enfim, do Rio Grande do Sul ao Paraná. Eles faziam aqui, eles andavam a cavalo, iam e vinham, então eu fico arrepiada quando eu lembro que Anita Garibaldi e o senhor Garibaldi passaram por aqui. É muito louco, gente, não parece, mas aqui tem muita história. No site da prefeitura não conta essa parte. Obviamente, depois descobertos, depois de certo tempo, né, teve algumas brigas, nem sempre fomos cidade, por causa do tamanho, a gente já foi vila. A gente foi denominado vila em 1877, tá? Isso, alguns anos depois, a gente veio virar cidade, porque foi crescendo devagarzinho. E como eu disse, tudo começou com, principalmente, as madeireiras, porque o nosso comércio aqui é agricultura, gente butinudo mesmo, madeireira. Infelizmente, em questão social, trabalho é difícil arrumar trabalho. Ou você é concursado e aguenta o inferno, que é ser concursado aqui. Gente, eu tenho que falar a verdade, tá? As gestões aqui são complicadas, tá? Você ser concursado municipal. Se for federal, estadual ainda vai lá. Agora, municipal é triste. E para você arrumar emprego em algum lugar assim, você tem que ter um padrinho rico que te diga, ó, esse aqui eu conheço, daí você pega um emprego. Por exemplo, eu sou fluente em inglês, I speak English. Mas se tiver fulaninho lá de tal, que só sabe dizer hi, mais nada, mas tem um parente lá da Marine, digamos, só um exemplo, não tô citando o nome de ninguém aqui, só o sobrenome, mas é só um exemplo. Eles vão escolher aqueles que são chegados da Marine, infelizmente é assim que funciona aqui. Politicamente também é muito triste, porque sempre é a direita que predomina. São as pessoas mais ricas, é uma cidade que tem uma população muito pobre, tem muito indígena, muito negro, obviamente, mas essas pessoas, até pela humildade, elas se vendem na hora da votação e elas realmente cumprem, pelo menos são dignas, né? Elas, por exemplo, recebem um churrasco, uns R$50, e votam no cara que pagou isso para elas. Então, politicamente ainda é muito suja, precisa se abrir muito. A nível de coronel, aqui tem coisa muito fechada, até certos crimes
dá até medo de falar, assim, gente, mas é tão fechado, assim, que realmente, sabe, lá pra Manaus, enfim, Amazonas, e eu acho que também Maranhão, que tem, assim, um negócio muito fechado de coronelismo, e de o fazendeiro que manda e mata, e tem o jagunço, e por aí vai. Aqui, é mais ou menos assim, os fazendeiros, madeireiros, donos de grandes lojas predominam. Mas é uma cidade muito boa de viver, em contraponto. Aqui sempre foi frio pra dedéu, aqui de vez em quando neva. Eu não lembro exatamente a data, vou colocar aqui. Mas teve um ano que nevou tanto e fez tanto frio que chegou, sabe, uma temperatura tão baixa, que eu também não lembro. Eu já estudei, porque eu estudei isso faz, ó. Eu vou deixar aqui que todo mundo, assim, ficou absurdado e é lembrado até hoje. Teve um desfile que eu fiz em 2017 com esse tema, porque literalmente nevou, tipo, estilo Estados Unidos, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, porque eu não gosto de frio, já pra mim já tá frio demais aqui. O frio tá mais a menos, né? Porque aquecimento global, ninguém acredita, mas as estações aqui pra gente é meio assim, um dia tá quente, outro dia tá mais ou menos, outro dia tá mais frio, mas geralmente é o frio que predomina. A gente tem 2 meses que fazem calor mesmo, que a gente pode falar que é janeiro e fevereiro. Dezembro faz mais ou menos, mas depois, assim, ó, é só Jesus na causa. Então somos conhecidos pelo frio, pelas madeireiras e também pela produção de maçã, porque para quem não sabe, maçã também essa foi uma das pioneiras, né? Começou aqui, plantação em Palmas, tem muitos pomares. E também é uma das fontes de trabalho das pessoas aqui de Palmas. A maçã, ela dá em lugares frios. Então, aqui é muito frio. É mais não calma nem lugares quentes, mas ela é mais propícia a lugares frios. Então, aqui a gente exporta muito maçã para outros lugares. E isso é desde o início, gente. A minha cidade, ela começou com uma capelinha, chão puro de terra batido, sabe? A universidade antigamente era no centro, era paga. Eu vou deixar algumas fotos, slides aqui com a nossa história, tá? Porque é uma cidade assim, mas é muito grande. Como eu disse, passou aqui os Farroupilhos, Guerra dos Canudos, teve sim passagem por aqui. Eu não tô dizendo que aconteceu aqui, mas teve passagens, tá? Tem registros históricos que comprovam que eles passaram por aqui. Até os Farroupilhos não é tão assim chocante, né? Porque Rio Grande do Sul também é sul, né? Então eles passaram por aqui, teve algumas guerras por aqui. Teve sim matança de indígenas. Tem a questão quilombola, a gente tem um grande quilombo aqui, porque tinha os senhores de engenho, como falam, né? Então tinha o quilombo e também tem, ainda vou deixar algum take, se eu conseguir achar nas minhas gravações, que é pro lado onde minha irmã mora, que era a fazenda dos donos de engenho. E, enfim, é tudo... é história, gente. Então a escravidão aqui também predominou muito já nesse início de colonização, embora a gente tenha sido descoberta depois, né, que imagina, o Brasil foi descoberto em 1500, então a gente foi descoberto, né, alguns poucos, digamos, anos, assim, depois, mesmo assim, a escravidão estava em alta. Tem muita coisa antiga, eu vi essa cidade, apesar de não ser tão velha assim, evoluir e conhecendo a história, porque meu pai e minha mãe são mais antigos, né? Minha mãe nem é daqui, minha mãe é gauchesca, é do Rio Grande do Sul, e meu pai é catarinense, então eles vieram para aqui e eu nasci palmense. Tenho orgulho da minha cidade, é uma população até que receptiva perto de outros lugares, tem lugares que é bem pior. Curitiba, por exemplo, achei muito antipáticos, eu não sei. Mas, enfim, só queria dar parabéns à minha cidade, esperar que tudo um dia melhore, fique melhor, porque é um lugarzinho muito aconchegante, tem umas árvores maravilhosas, que eu deixava também as fotos, takes, aqui é muito bonito, apesar do tamanhico. E a gente tem potencial para crescer e ser bem maior, tá? Então, essa é a minha cidade, Terra da Maçã. Tem outros lugares que são considerados, por exemplo, em Santa Catarina, Fraiburgo, que também é bem pequeno, tem 51 mil habitantes, também é considerado Terra da Maçã. Tá? Então, aqui é a Terra da Maçã, Terra das Araucárias, Terra dos Madeireiros, enfim, dos povos indígenas, dos povos quilombolas. Aqui guarda muita história, parabéns pelos 144 anos, eu nem esqueci, eu gosto muito de morar aqui. Eu confesso que se as pessoas ajudassem mais, eu ia gostar mais ainda de morar. Beijos, tchau, tchau!